Bem-vindos ao canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo deste canal é transmitir o conhecimento da Palavra de Deus. É estudarmos juntos a Bíblia Sagrada, estudarmos juntos a Palavra de Deus. Nós vamos fazer neste vídeo o comentário da lição número 12. Nós estamos comentando as lições do nosso guia de estudos, lições bíblicas, editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD. O tema do trimestre é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista é o pastor Douglas Batista e nós já estamos na lição de número 12. Na lição de número 12, nós vamos estudar sobre a conduta do crente em relação à família. Paulo, escrevendo aos Efésios, agora pontua o papel do marido, o papel da esposa e o papel dos filhos no contexto familiar. Ou seja, família é um assunto muito amplo, muito vasto, não tem como nós, em poucos minutos, falarmos de uma forma muito ampla sobre o assunto, mas nós vamos nos deter aos tópicos e subtópicos da lição de hoje para falar alguma coisa sobre este importante tema. Um tema que é desdobrado em inúmeros subtemas. A temática família engloba vários aspectos, vários temas e subtemas, mas nós não temos como explorar todos eles na lição de hoje. A lição ela traz para nós o conceito de família enquanto marido, esposa e filhos. E são nesses conceitos que nós queremos nos deter na lição de hoje, obedecendo aos tópicos e subtópicos propostos para a lição número 12. Vamos a ela então? Vamos juntos? Antes de mais nada, deixe o seu like, deixe o seu ok. Eu sei que você está chegando agora, você nem começou ainda a estudar a lição, nós nem entramos efetivamente na lição, mas é muito importante que você deixe o seu joinha lá, deixe o seu ok. Se você puder fazer um comentário rápido também é muito importante. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, venha participar conosco desta comunidade onde nós estamos aprendendo juntos a Palavra de Deus, onde nós estamos estudando juntos nesse trimestre sobre a carta de Paulo aos Efésios. É muito importante a sua inscrição, é muito importante o seu comentário, é muito importante o seu like. Tudo isso o YouTube leva em conta ao ranquear um canal. Tudo isso o YouTube leva em conta em promover um canal. O YouTube, quando as pessoas digitam ali na busca, YouTube é o segundo mecanismo de busca mais acessado no mundo, perde somente para o Google. E Google e YouTube são a mesma empresa, o YouTube pertence ao Google. Então, quando a pessoa digita Escola Dominical, o YouTube leva em conta o ranqueamento do canal e dentro do ranqueamento do canal o número de inscrições, o número de likes, o número de visualizações, tudo isso o YouTube ele faz um apanhado para direcionar o canal para aquela pessoa que está fazendo a busca. Então, se você nos ajudar, nós estaremos recebendo um melhor ranqueamento, estaremos sendo divulgados pelo próprio YouTube. Desde já, muito obrigado por tudo isso e tudo para a honra, louvor e glória a Deus. A Ele pertence toda a honra, todo louvor e toda a glória. É por isso que nós estamos aqui fazendo este canal, é por isso que nós estamos aqui tratando desses assuntos tão importantes para a igreja, tão importantes para o mundo atual, tão importantes para o contexto atual, como por exemplo o assunto família, de extrema relevância. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Hoje o assunto é família e o ministério da família ele foi muito renegado por várias denominações. Somente tempo não muito longo, não muito distante, é que as famílias começaram a receber um tratamento especial nas igrejas evangélicas, com departamentos específicos, com programações específicas, com uma didática própria, e isso é muito importante, porque a família ela vem sendo atacada, a família ela vem sendo cada vez mais, até mesmo massacrado pela mídia. A família tradicional, nós estamos aqui falando sobre a família tradicional, respeitando todas as opiniões em contrário, respeitando todas as correntes ideológicas, mas nós estamos tratando e vamos tratar hoje família tradicional. E a família tradicional, ela vem sendo, oprimida pela mídia. Então é muito importante que o Ministério Família esteja presente nas denominações, esteja presente nas igrejas. E vamos então à lição de hoje, vamos tratar desse assunto, vamos ver o que Paulo mencionou, o que Paulo trouxe para a contribuição deste importante assunto. Vamos à lição número 2.
A nossa verdade prática diz assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, instituição da família para a glória do nome dele. A nossa verdade prática, então, ela analisa a família tradicional. A família tradicional é um homem e uma mulher, sexo masculino mais sexo feminino. Apenas um homem, apenas uma mulher. Monogâmico, um único marido, uma única esposa. Este é o casamento tradicional. E é este casamento que nós defendemos. O nosso texto áureo está lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. A nossa leitura bíblica em classe é dividida em duas partes. A primeira parte está lá em Efésios capítulo 5, versículos 21 ao 33, e a segunda parte também no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 1 ao 4. Então, convido você a folhear a sua Bíblia para fazer leitura desses dois textos que são apontados como o tema específico para a lição de hoje, baseado na nossa leitura bíblica em classe, ao desenrolar dos tópicos e subtópicos da lição. A família projetada por Deus. A família projetada por Deus tem algumas características muito específicas. Ela é constituída pelo marido, a esposa e os filhos. Um homem, uma mulher e seus filhos. O casamento, como nós já falamos, é monogâmico, um único marido para uma única esposa. O casamento ele é constituído por um homem, sexo masculino, e uma mulher, o sexo feminino, conforme a nossa verdade prática nos informa. Como era o casamento nos tempos de Jesus? A família sempre exerceu um papel fundamental em meio ao povo de Israel. O suporte familiar sempre foi imprescindível para todos os grandes personagens bíblicos. Em meio a tantas invasões por diferentes exércitos, os chefes das famílias percebiam que o senso de valores estavam sofrendo pequenas modificações, o que lhes impunha certo temor. Em meio a este modernismo que estavam vivenciando, nasce Jesus, para renovar os laços familiares e resgatar o senso de valores. Jesus foi um defensor da família. Isso fica muito claro ao notarmos que o primeiro milagre realizado por Jesus foi exatamente em um casamento. Lá no casamento em Canaã da Galileia, Jesus inaugura o seu ministério. Jesus inaugura a sua função aqui na terra de Salvador do mundo. O primeiro grande milagre de Jesus ali no casamento em Canaã da Galileia. Na família de Jesus, assim como nas demais, o pai era o líder. José, pai de Jesus, exercia o papel e tinha o aceite da sua família. Era a família patriarcal. Era o modelo patriarcal para a família. Paulo está falando para os Efésios. Ali em Éfeso, havia uma sociedade matriarcal. Exatamente. Ali existia o grande templo da deusa Diana e em volta desse templo acontecia os movimentos da cidade. Tudo girava em torno do grande templo da deusa Diana. Todas as decisões tomadas ali dirigiam-se a Diana. A sociedade era constituída, era alicerçada, digamos assim, em torno da figura de Diana. No templo de Diana existiam as chamadas profetisas, nós já estudamos sobre isso. E essas profetisas, elas recebiam os adeptos da religião e tinham relações sexuais com eles. Muitas vezes nasciam crianças dessas relações e as mulheres, as sacerdotisas, não poderiam ficar com as crianças. Elas teriam que mandar embora essas crianças. Então ali naquela cidade existiam muitos órfãos que sequer sabiam quem era a sua mãe, quem era o seu pai. Então existia uma cidade muito forte no sentido matriarcal. Era uma cidade extremamente matriarcal. Essa era uma particularidade ali da cidade de Éfeso. Tópico 1. A conduta do crente como marido. Subtópico: primeiro, o papel do marido como líder da família. O homem é a cabeça da mulher. A cabeça é a parte superior. Na cabeça fica o cérebro, o centro de controle do nosso corpo.
O homem é o cabeça, o líder, o gestor. Ele jamais pode renegar esse papel. A liderança no lar deve ser exercida pelo homem. Ele deve tomar esta responsabilidade. E esta responsabilidade deve pousar sobre os seus ombros. Porém, ser o cabeça não significa tomar as decisões sozinho. Não vivemos em uma sociedade patriarcal. Hoje, nós temos uma outra cultura. A mulher também deve ser consultada, respeitada em suas decisões. Mas a liderança deve ser do homem. Um homem que não lidera, um homem que não gere sua família, este homem mostra fraqueza. Estamos falando de liderança masculina, que deve ser compartilhada com a esposa. Ambos juntos devem gerenciar a sua família. Antigamente, o homem ele tinha voz ativa e ele tinha a voz definitiva. Ele decidia. E essa decisão era isolada. Essa decisão era unilateral. Hoje em dia, nós vivemos uma outra sociedade. Hoje em dia, no nosso tempo, nós estamos falando do Ocidente, porque no Oriente ainda temos, não é, algumas particularidades sobre o tratamento homem e mulher, mas não vamos entrar nesse aspecto, mas estamos falando do Ocidente, falando do nosso dia a dia, falando da nossa cultura ocidental. Hoje em dia, o lar deve ser gerido de uma forma compartilhada. Homem e mulher, marido e esposa, juntos devem prover a gerência do lar. As decisões devem ser compartilhadas. As decisões devem ser tomadas em comum acordo. A mulher precisa ser respeitada também nas suas opiniões. E nós sabemos que a mulher é sábia, nós sabemos que a mulher tem um sentido muito crítico, que a mulher tem um sentido muito aguçado e ela sabe, não é, também exercer o seu papel junto com seu esposo. Mas ainda hoje nós temos algumas pessoas, alguns homens extremamente machistas que não aceitam que a mulher sequer dê uma opinião, que a mulher participe da gerência da sua família é algo inconcebível para eles. Ainda hoje, em uma sociedade muito mais arejada que nós vivemos, muitos homens ainda se apegam, não é, ao poder. Muitos homens ainda confundem a liderança, a autoridade com o autoritarismo. O homem deve ter sim autoridade. Essa autoridade, ela faz parte do cerne masculino. Ela faz parte do cerne do líder familiar. Agora, essa autoridade não pode ser confundida com o autoritarismo. Aí, este homem, esta família, estará vivendo ainda na época patriarcal. E esta época já não existe mais. A mulher, ela precisa ser cuidada. A mulher precisa ser protegida, ser resguardada. A mulher busca amparo, acolhida. Por mais forte que seja o gênio de uma determinada mulher, ela sempre sentirá o desejo de um homem ao seu lado para protegê-la. A mulher precisa ser amada para sentir-se segura. O homem deve prover essa segurança. Uma mulher insegura, desprotegida, redunda em um casamento prestes ao fracasso. O amor como elemento primordial. Nós encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 7, uma grande, sublime definição do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. E a palavra, ela é aprofundada, mas vamos ficar apenas com esse trecho. O amor é o principal ingrediente de um relacionamento. Se for um relacionamento verdadeiro, e se nós queremos que esse relacionamento verdadeiro seja duradouro, nós temos que ter o ingrediente amor nesse relacionamento. Ele é o princípio. Se ele não fizer parte, então não há motivo para seguir adiante. Os gregos definem o amor de 4 maneiras diferentes. Nós já falamos, nesse trimestre sobre isso. Nós temos o amor ágape, que é o amor abnegado, é o amor divino. Somente Deus tem o chamado amor ágape, que é o amor incondicional. Somente Deus tem esse amor. É claro que
excetuando o amor de Deus, o mais próximo que nós chegamos ao amor ágape é o amor de mãe, o amor da mãe para com os seus filhos. Depois nós temos o amor filius, que é o amor fraterno, aí fala de amizade, fala do relacionamento interpessoal, e depois nós temos uma outra definição grega para o amor eros, que é o amor físico, o amor erótico, o amor dos sentidos. E ainda nós temos o amor storge, que é o amor familiar, é relacionamento familiar, é o amor relacionado com a família. Em um casamento, esses 4 aspectos do amor devem estar presentes. O amor ágape, logicamente o amor de Deus é o amor ágape propriamente dito, mas o amor de mãe, como nós já falamos, é o que mais se aproxima dessa definição. Então o amor da mãe para com seus filhos. O amor fraterno, o amor de amizade que deve ter entre o marido e a esposa e também a convivência com seus filhos. O amor eros, o amor erótico, o amor físico. Ora, um casamento, ele tem que ter a atração física, um casamento tem que ter o desejo físico do homem pela mulher. Isso é inconcebível, um casamento onde não tenha este amor eros contido. E o amor storge é o amor familiar, o amor então da convivência familiar. Então esses 4 aspectos do amor devem estar presentes em um relacionamento sadio, em um casamento sadio. E uma pergunta agora para você. O que estamos fazendo pela pessoa que amamos? Nós temos as palavras, nós pensamos, nós medimos bem as palavras quando nos relacionamos com estranhos e até mesmo colegas de trabalho. Nós procuramos não ofender, nós procuramos não parecer mal educados, nós procuramos não criar atritos, nós fugimos de discussões, de contendas, pelo simples fato de que não queremos nos indispor no ambiente de trabalho, para que não se crie um clima hostil. Em casa, no convívio com a pessoa que escolhemos para passar a vida toda conosco, muitas vezes nós não temos esta mesma preocupação. Nós falamos o que nos vem à cabeça, sem escolher as palavras. E a palavra, ela é como uma pedra que você atira. Só que uma diferença muito grande. A pedra você vai lá e busca de novo. A palavra não. Uma vez que você falou, uma vez que você disse, uma vez que você pronunciou, já foi. E nós temos, infelizmente, relatos de muitos casais que estão magoados, estão tristes, estão machucados, não por agressões físicas, mas por agressões verbais, que doem muitas vezes tanto quanto. O falar mais alto, o gritar, também não deixa de ser uma agressão física. Eu gritar, eu querer que a minha voz seja mais forte que a do outro, também é uma forma de agredir. Em suma, nós preservamos nossas amizades, nosso coleguismo, e muitas vezes menosprezamos o amor. Muitas vezes menosprezamos o relacionamento da pessoa que nós queremos que esteja do nosso lado. Nós também trabalhamos por quem amamos. Nós queremos uma vida melhor para nosso cônjuge, nossos filhos. Nós queremos casa, estudo, alimentação, enfim, o melhor que podemos dar. As nossas 6, 8 horas diárias de uma jornada de trabalho, nós nos dedicamos àquele trabalho, nós dedicamos àquele ofício com o intuito de dar o melhor para a nossa família, no intuito de dar o melhor para aquela pessoa que nós estamos do nosso lado. Mas no momento, muitas vezes nós trabalhamos, nós nos dedicamos, nós suamos, nós damos o melhor dos nossos esforços físicos, mas muitas vezes colocamos a perder com as nossas palavras, com os nossos gestos. E nós temos que cuidar muito bem isso, as palavras, os gestos, para que nós não machuquemos as pessoas que nós amamos. Cuidado do marido à esposa. Então, nós
já falamos sobre isso, nós já tecemos alguns comentários sobre isso aí, o cuidado do marido para com a esposa. O cuidado em suprir suas necessidades, o cuidado em suprir suas carências emocionais, carências afetivas. E muitas vezes o homem, né, ele não percebe que, diferente de si, a mulher ela precisa ser ouvida. O homem muitas vezes chega em casa cansado, fadigado, um dia cansativo, exaustivo de trabalho. O homem, a natureza masculina, quer descansar, quer se jogar no sofá, quer ficar algum tempo ali sem fazer absolutamente nada, ligar a televisão, ficar assistindo um vídeo, ficar assistindo um filme, ficar ali pensando em absolutamente nada. Esse é o raciocínio masculino. Mas a mulher, ela precisa conversar. A mulher, ela tem o diálogo como uma primícia. E a mulher, ela precisa também ser ouvida. Então o homem, ele tem que saber que o cuidado com a sua esposa não é apenas o cuidado material, não deixar faltar nada, não deixar nenhuma carência material. O cuidado do marido para com a esposa não se restringe apenas a abastecê-la com alimento, abastecê-la com mantimento, abastecê-la com vestuário, abastecê-la não é com aquilo que ela precisa, mas também o cuidado com o emocional da esposa. Esta parte emocional é extremamente importante e muitas vezes renegada pelos maridos, muitas vezes deixada de lado e até mesmo incompreendida. Então nós temos que ter esta certeza, nós temos que ter esta capacidade de entendimento que a esposa precisa ser ouvida, que ela precisa ser escutada e que o marido precisa dar esse tempo para ouvir a sua esposa, para ouvir os seus relatos, porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, o homem não quer falar sobre o seu trabalho, não quer falar sobre as experiências, principalmente se as experiências foram experiências negativas durante o dia de trabalho. Mas a mulher, ela quer, independente se sejam positivas ou negativas experiências, ela quer partilhar. Então esta partilha, ela deve ser assimilada pelo homem, ela deve ser registrada pelo homem para que também ele possa cuidar da parte emocional e afetiva da sua esposa. Tópico 2. A conduta da crente como esposa. Primeiro subtópico, o conceito de submissão cristã. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Esta passagem encontra uma resistência muito grande entre algumas mulheres. A palavra é erroneamente entendida. Aqui não diz respeito à inferiorização das mulheres. Muitas mulheres entendem que esse texto bíblico as coloca em um patamar de desprezo, enquanto que alguns homens entendem que esse texto bíblico, esse mesmo texto bíblico, os coloca em um patamar de importância suprema. Ambas interpretações estão erradas. Uma leitura descuidada deste texto pode induzir a um erro perigoso. Sujeição em relação aos maridos. A mulher não está sujeita ao homem. Não há uma sujeição da mulher em relação a todos os homens. Isso precisa ficar muito bem compreendido. A mulher não é sujeita ao homem. Ela é sujeita ao esposo. Não há uma sujeição da mulher em relação a todos os homens. Não há uma sujeição do sexo feminino em relação ao masculino. A mulher estará sujeita a seu esposo. E mesmo a sujeição ao marido, que ela escolheu para ser o homem e ficar com ele pelo resto da sua vida, mesmo esta sujeição também tem as suas ressalvas. Aqui o texto não quer dizer que a mulher será uma empregada, uma serviçal, um capacho. Não existe aqui o intuito de colocar a mulher em um plano inferior. Deus não trata a mulher como sendo um ser de segunda classe. Voltemos um pouco ao princípio. Quando Deus fez a mulher, Ele tomou uma costela de Adão e a partir dela constituiu a mulher. Deus não fez a mulher da unha de um dos pés de Adão para que ela não fosse inferiorizada, para que ela não fosse menosprezada, para que a mulher não servisse de capacho dele. Tampouco a constituiu de um fio de cabelo de sua cabeça, para que ela não lhe seja superior. A forma
com que Deus fez Eva, a primeira mulher, é emblemática. Da costela do lado do homem. Lembre-se, Deus não faz nada por acaso. Em tudo Ele tem um propósito. Deus mostrou desde o princípio que a mulher seria uma companheira, uma ajudadora, uma pessoa para estar ao lado de Adão. E fica provado através da história que a mulher tinha vontade própria, poder de decisão, liberdade de escolha. Quando foi ludibriada pela serpente, deixou-se levar pelos encantos do inimigo, isso prova que a mulher desde o começo tem livre iniciativa. E essa voz ativa também era ouvida, tanto é que convence Adão e ambos cometem o pecado. No período bíblico, a mulher era sujeita ao marido no sentido literal da palavra. O homem era quem tomava as decisões, na imensa maioria das vezes sem levar em conta a opinião feminina. Era o regime patriarcal, onde o homem era o centro da vontade, o homem era o centro da tomada de decisões. Quando Jesus esteve entre nós, quebrou esse paradigma ao conversar com uma prostituta junto a um poço, de uma forma respeitosa e amorosa, dando a ela um novo sentido para a sua vida. Também foi justo com uma mulher que colocaram à sua frente para ser apedrejada por ter sido pega em adultério. Jesus era amigo de Lázaro e suas irmãs Maria e Marta e visitava essa família privando de sua amizade. Jesus sempre teve um relacionamento muito respeitoso para com a mulher. Jesus sempre quebrou barreiras que existiam, que criavam um muro de separação entre o sexo masculino e feminino. Jesus sempre fez questão de elevar a mulher à condição digna, à condição de aceitação pela sociedade. Um outro exemplo é quando uma mulher com fluxo de sangue e uma mulher com uma hemorragia, ela não poderia chegar próxima às pessoas, ela era menosprezada, ela deveria ficar em um local próprio para si, em um local que fosse afastado da sociedade, mas Jesus deixa que essa mulher toque ele, e o tocar, essa mulher tocar em alguém já deixava a pessoa tocada uma pessoa imunda, uma pessoa que deveria cumprir todo um ritual de higienização. Jesus deixa ser tocado, Jesus olha para a mulher com alegria, olha para a mulher com um prazer imenso em contemplar ela e ao mesmo tempo, ele sente que aquela mulher extraiu dele virtude e foi curada. Jesus assim restabelece para aquela mulher uma nova condição perante a sociedade que deveria agora aceitá-la, porque ela fora curada daquela doença. Jesus, ele dá novos ares à condição feminina. Jesus, ele estabelece uma condição de respeito para com a mulher. Subtópico 2. A condição da mulher cristã. Vamos seguindo aqui na nossa revista, lendo aqui os tópicos e subtópicos, comentando com você. Esse é o nosso comentário da lição número 12. Lembre-se, deixe o seu joinha, deixe o seu ok, deixe o seu comentário, deixe o seu feedback para que nós possamos, saber como estamos trabalhando, se estamos trabalhando da maneira correta. Se você tem alguma sugestão, por favor, coloque ali no campo dos comentários sua sugestão. Será muito bem-vinda, muito apreciada por nós, para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Então voltamos aqui ao nosso subtópico 2, a condição da mulher cristã. Antigamente a mulher era exclusivamente dona de casa. Este era o papel primordial e único da mulher, ser dona de casa. Receber o marido depois do trabalho, apresentar-lhe os problemas decorridos durante o dia, conversar com ele, ser ouvida, era o papel da mulher. Mas hoje nós estamos com uma nova formatação de família. A mulher não abdicou do papel de ser dona de casa e exerce ele com maestria. Porém, hoje existe uma nova formatação de família, onde a mulher ajuda no sustento da casa. A mulher foi introduzida no mercado de trabalho, exercendo funções até então monopolizadas pelo sexo masculino. A mulher vem conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Porém, infelizmente, existe uma grande discriminação velada em relação à mulher como trabalhadora. Em muitos casos, ela exerce as mesmas funções desenvolvidas por homens, porém, a remuneração por esses mesmos serviços
não são igualitários. A mulher hoje, em muitos locais de trabalho, em muitas funções, ela é subjugada, ela é menosprezada, ela é discriminada. Ainda existe, infelizmente, essa discriminação no mercado de trabalho. Muitas mulheres têm uma jornada dupla e até mesmo tripla de trabalho, conciliando suas funções corporativas com o cuidado do lar, do esposo, dos filhos. E ainda existem hoje em dia, em muitos casos, a mulher que é provedora única da família, a responsável pelo sustento de sua prole. Existem muitos casos de famílias desfeitas onde a mulher assume o papel de provedora do lar. Chegamos ao subtópico 3, a reverência devida ao marido. Lá em Provérbios, capítulo 31, versículos 10 ao 12, tem uma palavra magnífica, uma poesia, falando da virtude feminina. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está confiado nela. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Uma linda leitura lá em Provérbios capítulo 31, versículos 10 ao 12. Mas o que é virtude? Virtude é a disposição consistente do Espírito que nos induz a exercer o bem e evitar o mal. A mulher virtuosa é sábia, tem a capacidade de gerenciar seu lar, cuidar de seus filhos, estar ao lado do marido quando este precisar. É a rainha do lar, mas também pode ser a companheira que ajuda no orçamento familiar com o seu trabalho. A mulher virtuosa não é inferior ao marido, é aquela que está ao seu lado em todos os momentos. Hoje em dia, a mulher ela é usada como símbolo sexual para povoar as mentes dos homens e rechear comerciais das mais diversas categorias, dos mais diversos produtos que lançam mão da beleza feminina para vender e satisfazer o apetite virtual do homem. Isto desvirtua do projeto inicial de Deus para com a mulher, para ser uma joia rara que deve ser cuidada pelo seu esposo, cuidada pela sociedade, respeitada pela sociedade. Falando sobre a mulher virtuosa, ela tem a natureza inclinada a fazer o bem, uma mulher que esteja disposta a fazer a coisa certa. Ela ajuda o esposo a tomar decisões. Se ela está disposta a fazer a coisa certa, ela vai ajudar, ela vai partilhar da unidade familiar. Ela também veste-se de força e glória, lá em Provérbios capítulo 31, versículo 25. Em alguns países orientais, como a Índia, a mulher veste-se para seu marido. Em casa fica bonita, perfumada, atraente. Na rua não tem o mesmo cuidado de ser sensual, pois esta sensualidade ela guarda unicamente para seu esposo. No convívio ocidental nós temos uma diferenciação. A mulher muitas vezes ela sensualiza na rua, ela veste-se de maneira sensual para sair à rua e muitas vezes não tem o mesmo cuidado para com seu esposo. Cuidado em ter uma vestimenta que chame a atenção, porque o homem ele é atraído pelo olhar. O homem é atraído pelo olhar. E a mulher deve provocar este olhar do seu marido para si. Provocar através das suas vestimentas, provocar através da sua sensualidade que deve ser reservada para seu marido. Então, hoje, na nossa convivência ocidental, a mulher ela veste-se muito bem para sair à rua e muitas vezes ela fica despreocupada quanto ao marido. O mesmo marido que viu muitas mulheres bem vestidas na rua, bem trajadas na rua, chega em casa e não tem a mesma visão para com sua esposa. Lembre-se, o seu marido é atraído pelo olhar. E agora para as nossas irmãs, para as mulheres que estão nos dando a honra, nos dando o privilégio de estarem conosco nesta aula. Lembre-se, o seu marido, ele é atraído pelo olhar. Satisfaça o olhar dele. Então, cuide-se, vista-se para seu marido. Seja sensual para seu marido. Isso também é muito importante para um casamento maduro, um casamento real, um casamento cristão, um casamento onde o amor, não é, deve ser exercido.
Lá em Provérbios capítulo 31, versículos 11 e 12, fala sobre a integralidade da mulher. A mulher, ela é íntegra e tem confiança do marido. O marido sabe que tem a seu lado uma companheira para o ajudar a tomar decisões e ele tem prazer em pedir-lhe conselhos. Sabe que achará em seus lábios palavras firmes de caráter e com a intenção de ajudar na condição do lar e também no cuidado com seus filhos. A mulher, ela usa palavras sábias, lá no capítulo 31, versículo 26 de Provérbios. E as palavras de uma mulher inteligente, elas destilam mel, e o som de sua voz é uma música prazerosa para o marido. Provérbios 31, versículos 23, 28 e 29, a mulher é respeitada pelo marido, pelos filhos e pela sociedade. Conquistar a confiança do marido, mostrar que mesmo quando não estiverem juntos, ela o respeita. Os filhos mostram um amor pela sua mãe, também através do respeito às suas ordens. A sociedade respeita uma mulher que faz questão de deixar claro que não procura seduzir todos à sua volta, mas cativar com a sua presença, sem ser vulgar, sabendo portar-se em todas as suas direções. Ainda em Provérbios capítulo 31, versículos 19 e 20, fala sobre a bondade e a misericórdia. Em Provérbios capítulo 31, versículos 19 e 20, a mulher é bondosa e misericordiosa. A bondade e a misericórdia são virtudes de uma pessoa salva, comprometida com o bem alheio e o viver em sociedade. Chegamos então ao nosso terceiro tópico, a conduta do crente como filho. Primeiro subtópico, a responsabilidade dos pais. Os pais como exemplo na educação dos filhos. A criança atenta para tudo à sua volta. O exemplo dos pais fala mais alto do que qualquer palavra dita. Os filhos se espelham em seus pais. Ele tem os pais como referencial de vida. O primeiro contato da criança com a sociedade, com a vida, é através de seus pais. Mais precisamente dos valores que os pais comunicam. E através desses valores que os pais comunicam, as crianças agem, as crianças tomam como regra. Não necessariamente por palavras, mas muito mais por ações. As palavras ouvem o que seus pais falam, prestam atenção no que seus pais falam, mas, sobretudo, prestam atenção naquilo que seus pais fazem. E é isto que vai fazer a diferença para a criança. Aquilo que seus pais fazem, as atitudes de seus pais. Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Os filhos são presentes maravilhosos dados pelo Criador, mas ele exige de seus servos que adequem esses valores a seus filhos, que eduquem seus filhos para que eles tenham contato desde a mais tenra idade com tudo aquilo que é correto. Os pais jamais ficarão isentos da responsabilidade de ensinar a criança. Deus nos deu um tesouro e nós temos que guardar esse tesouro, proteger esse tesouro, acolher esse tesouro, mas Deus também nos deu uma semente, que são nossos filhos, e nós temos que, dia após dia, adubar esta semente com conhecimento, com uma educação. Devemos alimentar esta semente com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos conselhos e principalmente com os nossos valores, valores cristãos, valores cristocêntricos. O subtópico 2 fala da conduta requerida dos filhos e o subtópico 3, o mandamento com promessa. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais o Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento, é a primeira ordem. E desta ordem, da obediência a esta ordem, e aqui é uma condição, o condicionamento para receber uma vida boa, uma vida regrada, uma vida de paz, é respeitar, honrar o pai e a mãe. E também o texto termina dizendo: vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação no Senhor. Nós pais temos a responsabilidade e a ordenança divina também em cuidar dos nossos filhos da melhor maneira possível,
com o melhor que nós podemos dar de forma material, mas também com o melhor que podemos dar, conforme já falamos aqui, com os valores que nós estamos recebendo através da Bíblia Sagrada. Assim como os pais têm deveres para com seus filhos, os filhos também devem ter deveres para com seus pais. Interessante que muitos pais, eles criam seus filhos, muitas vezes com muito sacrifício, e este mesmo sacrifício não é visto, este mesmo sacrifício não é retribuído muitas vezes quando os pais já estão em uma idade avançada, muitas vezes em uma idade senil, muitas vezes em uma idade em que já não conseguem mais suprir até mesmo suas próprias necessidades, e muitos filhos, eles ao invés de acolherem seus pais conforme foram acolhidos, ao invés de acalentarem seus pais conforme uma vez também o foram por eles, simplesmente menosprezam os pais, quando muitas vezes não jogam eles em alguns lugares. E por favor, não estou aqui fazendo nenhuma redundância, não estou aqui fazendo nenhuma generalização. Existem casos e casos, casos a serem pontuados, casos a serem estudados, casos a serem observados. Por favor, não é generalização. Mas muitos filhos, e isto é um fato, isso é uma constatação, não têm o mesmo cuidado de seus pais quando eles estão na velhice. Um dia, os filhos também envelhecerão. Um dia, os filhos também passarão por esta idade avançada e com certeza vão querer receber dos filhos a acolhida, vão requerer dos filhos também o cuidado. Então nós temos que cuidar dos nossos velhos também, dos nossos velhos que tão bem nos cuidaram, tão bem nos ajudaram, e nós temos o dever do filho cuidar do pai. Isto é algo estritamente rigoroso da parte de Deus. Deus quer que os filhos também cuidem dos pais. E o mandamento com promessa fala exatamente disso. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, a obediência a esse mandamento, ao cumprir esse mandamento, né, depende do cumprimento desse mandamento, depende simplesmente o bem-estar dos filhos, depende uma vida frutífera, uma vida feliz. O obedecer os pais é algo que deve ser entendido como os filhos como um fator determinante na vida feliz e próspera que eles com certeza gostarão e buscarão aqui nesta terra. Assim como os pais cuidaram dos filhos, assim como os pais fizeram todos os sacrifícios necessários para prover uma boa educação, para prover uma vida satisfatória para os seus filhos, em algum momento da vida, os filhos devem retribuir isso. Em algum momento da vida, os filhos devem devolver isso aos seus pais. O ideal é que os filhos amparem os seus pais. O ideal é que os filhos tolerem muitas vezes os seus pais quando eles já estão em uma idade senil, para que eles continuem este ciclo que vai ser perpetuado pelos seus próprios filhos, que um dia cuidarão deles. Como eu cuido do meu pai hoje, o meu filho vai cuidar bem de mim. Como eu quero que o meu filho cuide bem de mim, eu vou cuidar bem do meu pai, porque eu amo, porque ele fez muito por mim, por agradecimento, e principalmente porque eu devo a ele a dedicação da vida dele para comigo, e eu tenho absoluta certeza que você que está nos assistindo cuida bem dos seus velhinhos, cuida bem dos seus pais, cuida bem daquelas pessoas que já estão na terceira idade ou na melhor idade e que hoje precisam dos seus filhos. Obrigado a você que esteve conosco até aqui. Assista a outros vídeos do canal, assistam as nossas playlists, esteja à vontade no nosso canal, ele é feito com muito carinho, com muita dedicação para você. E até a próxima semana, Deus vos abençoe maravilhosamente.